Boa noite, igreja. Graça e paz. Que a paz de Cristo Jesus esteja com vocês essa noite. Tá transmitindo aí? Tudo certo? Graça e paz também para todos que estão nos acompanhando pelo Instagram, YouTube. Quero aproveitar para mandar um abraço para minha família que está em Santa Catarina, mais de 3.000 quilômetros daqui. Faz mais de um ano que eu não vejo meus familiares. Eu sei que a minha mãe está acompanhando nesse momento. Queria mandar um beijo, um abraço para ela, um abraço também para minha filha, que está ali no Paraná. Já tem 15 anos ela. Já faz mais de um ano também que eu não a vejo. Então é muita saudade, mas em breve eu estarei aí com vocês. Irmãos, eu queria compartilhar algo a respeito da minha mãe, inclusive. Quero pedir para todos vocês, na medida do possível, que orassem pela minha mãe, porque ela está passando por um momento delicado de saúde. Ela vai passar por uma cirurgia nos olhos, uma cirurgia um pouco complexa, porque ela vai operar um olho, ela precisa de 6 meses para ver se vai acontecer, se a cirurgia ocorrer bem, para daí operar o outro olho. E a minha mãe, ela é uma serva de Deus. Eu creio que Deus vai operar um milagre na vida dela. E através das orações da minha mãe foi que eu acredito nisso, que me mantiveram de pé até agora. Eu me recordo que há um pouco mais de um ano, eu estava na minha primeira celebração em Gravatá. E lá, naquele momento, eu escutei uma voz me dizendo que eu pregaria o evangelho, que eu traria a palavra do Senhor. Naquele momento eu achei aquilo muito distante de mim. Achei que não era para mim. Mas eu entendi, com o passar do tempo, eu resolvi, porque a nossa fé, nós sabemos que ela é racional, é uma decisão, precisa se posicionar. Foi dessa forma que eu fiz. Eu me posicionei e falei, não, Senhor, eu vou permanecer. Eu sei que sentir preparado eu não vou me sentir, mas a palavra quem traz é o Espírito Santo. Eu sou apenas um porta-voz, digamos assim, nessa noite. Irmãos, antes de eu ler a Escritura, eu trouxe um tema que eu vou falar sobre o tempo de Deus. Vou falar um pouco sobre paciência, o que acontece na nossa vida se a gente não percebe. A gente não consegue perceber, não consegue ter a lucidez da importância da gente observar e ter paciência, observar o tempo de Deus. Eu queria contar rapidamente uma história de um menino que ele tinha um sonho de ser um mestre ferreiro. Esse menino passou um tempo com o mestre dele. Esse mestre ele estava construindo uma lâmina. Nós sabemos, né, por alto, como que se constrói, como que um ferreiro faz para construir uma lâmina, né? Ele vai pegar esse ferro, vai colocar no fogo, em altas temperaturas. Ele vai retirar esse ferro, quando ele estiver incandescente, e ele vai ter que martelar aquilo. Ele vai ter que dar choque térmico, resfriar, polir. E esse processo vai acontecer por um tempo. O ferro ele vai ter que passar por grandes transformações. E esse menino, ele chegou no seu mestre e olhou a lâmina praticamente pronta. Mas o mestre ele continuava ali, batendo e continuando com aquele processo cansativo, demorado. Ele não conseguia perceber. Ele falou, mestre, para mim já está ok, já está pronta essa lâmina. Para mim está tudo bem.
Eu quero ficar com ela da forma com que ela está. Foi então que o mestre ele não concordou, mas ele cedeu. Não, tudo bem. E o menino saiu com a lâmina dele. Irmãos, essa história ela não quero falar sobre como construir uma ferramenta. É sobre algo mais. Mas nós vamos voltar nessa história um pouco depois. Agora eu peço que vocês abram as suas Bíblias em Êxodo 32. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Vou fazer a leitura aqui pela minha Bíblia mesmo. Êxodo 32, versículo 1 ao 7. Todos encontraram? Amém? O bezerro de ouro. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer o monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 2. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, e de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. E então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Versículo 6. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer, beber, levantou-se para se entregar à farra. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Só até aqui, irmãos. Vamos orar pela palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Senhor, que nessa noite nós possamos estar com nossos corações abertos, Pai. Coração de solo fértil, Senhor. Onde a sua palavra, Senhor, será como uma semente, Pai, que irá frutificar em nossos corações, a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, esse texto, ele é um texto que para mim ele é muito forte. Fala muito sobre, como eu disse antes, né, o tempo de Deus. O povo, ao observar que Moisés estava demorando, o povo não teve paciência. Eles já se posicionaram e pediram para Arão construir um bezerro de ouro. Isso é uma coisa assim que é de se pensar como esse povo teve a capacidade de fazer isso. Porque se a gente for olhar nas Escrituras, o que estava acontecendo antes de chegar nesse momento aqui, para contextualizar, o Senhor, Ele tirou o povo do Egito
foram muitos milagres que esse povo viu. O Senhor, Ele falava diretamente com o seu povo. O Senhor, Ele propôs uma aliança com o teu povo. E mesmo assim, eles viraram as costas. O Senhor, Ele chamou Moisés para o monte. Ele foi muito detalhista, né? Explicando para Moisés como seriam as vestes dos sacerdotes, como seria a arca. O Senhor, nosso Deus, Ele escreveu os 10 mandamentos na pedra com o próprio dedo. Imagina isso. O próprio Deus. Esse povo teve o privilégio, né? Teve esse privilégio. Só que a gente pensa também que era um povo escravo, né? Eu creio que não foram só os hebreus que saíram. Eu creio que alguns egípcios também, que viram toda a glória do Senhor. Alguns escravos. Então era uma mistura, né, de povos. Por conta disso estavam enraizados nesse povo esses falsos deuses ainda, né? Deuses. E o Senhor levou o seu povo para o deserto. Então o deserto, quando o Senhor leva o povo para o deserto, é para curar o povo, para tratar o povo. Irmãos, eu vou fazer a leitura aqui, se quiser projetar aí, Eduardo. Êxodo 20. Para a gente... Olha só como Deus falava com o seu povo. Os 10 mandamentos. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. O Senhor falando isso. Logo depois o povo estava lá, procurando um bezerro de ouro. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, nem qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados que seus pais, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amém, irmãos? E teve juízo no meio desse povo aqui. Cerca de 3.000 homens morreram. E se não fosse Moisés interceder, teria sido muito pior. Irmãos, analisando as Escrituras, olhando para esse cenário aqui, não é de ficar indignado com esse povo? É ou não é? Certo. Só que aí a gente olha para nossas próprias vidas. Vocês já perceberam que nós trocamos o Senhor por poucas coisas? Pouquíssimas. E nós temos muito mais aqui, que nos foi revelado. E falando de tempo, o tempo do Senhor, o tempo para Ele é diferente do nosso. Um dia para Deus são 1000 anos para nós, não é isso? Amém? Irmãos, ainda escorre o sangue do próprio Deus na cruz do Calvário. Para Deus faz 3 dias que o Senhor Jesus foi crucificado. Dá para sentir ainda
sangue, o cheiro. Está tudo aqui ainda, está tudo aqui. E mesmo nós sabemos de tudo isso, nós trocamos, nós tiramos Deus do centro da nossa vida, por pouca coisa. Seguindo aqui com a leitura, retornando aqui à leitura em Êxodo 32, versículo 2. Dificuldade aqui para achar. E respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres. Irmãos, esses brincos, esse ouro, já era a bênção do Senhor. O povo recebeu bênçãos. E com a gente acontece a mesma coisa. Às vezes a gente recebe bênção, porém a gente faz o que com essas bênçãos? Às vezes a gente vai desagrada o Senhor. A gente usa as bênçãos para outros fins. Muitas vezes você está lá na sua vida, vivendo a sua vida, você recebe uma promoção, começa a crescer, a se desenvolver. E aí você esquece, você vira as costas para Deus. Assim como esse povo aqui. Eles receberam bênçãos, ouro, prata. O que eles fizeram? Pegaram o ouro para transformar num bezerro. Nas nossas vidas a gente faz isso constantemente. A gente pega bênçãos que o Senhor nos dá e leva elas para um caminho que não agrada o Senhor. A gente vira as costas. Seguindo a leitura, no versículo 4, que ele recebeu e fundiu esse ouro, né, transformando tudo num ídolo, que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Irmãos, nessa época, os ídolos eram aqui, o bezerro, né? Mas hoje eu pergunto para vocês, o que é que está tirando o centro de Deus da vida de vocês? Quais são os ídolos? Se você deixa a sua vida ser governada, por exemplo, por sentimento de culpa, nós já fomos salvos, a gente não precisa mais sentir culpa. Se você deixa a sua vida ser movida por medo, por validação externa, ou se você coloca a sua vida na mão de alguma pessoa. Tem pessoas que são dependentes, idolatram pessoas. Algumas pessoas também têm o dinheiro como ídolo, né? Bens materiais. Esses são os novos ídolos. E a gente nem percebe. No dia a dia, todo dia, a gente acorda e é uma decisão que a gente precisa tomar. Será que Deus é o centro da minha vida? Será que Deus está sendo o centro da sua vida em todas as áreas da sua vida? Ou será que tem algum bezerro ali também, escondido? Irmãos, a gente precisa entender que o tempo de Deus, ele precisa ser respeitado. Aqui, Salmo 106, 13, 14. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe guardam o conselho. Então, o povo ele não ouviu. Não ouviu o que Deus tinha dito para eles fazerem. Assim como aquele menino, ele também não ouviu, ele não prestou atenção no tempo que precisava para aquela lâmina ser curada. Ele simplesmente quis atropelar o processo
Falando um pouco de processo, né? Processo de Deus, tempo de Deus. Lembrei agora de um Romanos 5, né, que ele fala sobre os processos, a tribulação. Quando a gente está passando por um momento difícil das nossas vidas, nós precisamos dar glória e agradecer ao Senhor. Porque nesse momento, momentos difíceis, se nós permanecermos, se nós confiarmos no Senhor, nesse momento que a gente ganha estrutura, a gente ganha força. Nesse momento que nosso caráter ele é transformado. E aí é onde em Romanos diz, né, que nesse momento de aflição, de tribulação, surge perseverança, perseverança vem caráter, vem experiência, e a gente passa a confiar mais. É aquela paz que excede todo o entendimento. A gente vai sentindo mesmo o Senhor. E aquela esperança, a esperança em Deus. E Romanos, as Escrituras ainda vai mais longe. Diz que se nós confiarmos, nós não iremos nos decepcionar com a esperança. Amém? Porque o amor, nosso Deus, Ele derramou em nós, através do Espírito Santo. Indo mais longe aqui, Hebreus 10:36. Porque necessitas de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Irmãos, nós sabemos que Deus, Ele tem um plano para todos nós. Que os planos dele, são melhores que os nossos. Que nós devemos entender o tempo dele, nós devemos permanecer, devemos confiar no Senhor. Às vezes é difícil, né? É difícil. São muitas batalhas, desafios. Mas a vitória é certa. Amém? Eu quero contar rapidamente um testemunho que eu vi esses dias de uma pessoa, não vou citar o nome aqui, mas ela havia contado justamente algo que eu meditei e que diz justamente a gente perceber o tempo de Deus. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo com a gente, mas a gente deve confiar, porque lá na frente pode acontecer algo incrível. Deus pode demorar um pouco para fazer algo de repente na nossa vida. Escutei essa frase esses dias, achei muito interessante. Isso é verdade. Essa moça dessa história, ela era uma estudante de engenharia e ela teve que financiar a faculdade dela. Terminou a faculdade, passou um tempo e estava à procura de emprego já há bastante tempo. Pessoa bastante comprometida, estava fazendo estágio numa empresa, se dedicou bastante naquela empresa e na hora da contratação contrataram 2 pessoas que não, segundo ela, não entregavam o trabalho da forma com que ela fazia. Ela se sentia muito capacitada em fazer e ela se sentiu muito, muito frustrada, porque já fazia alguns anos que ela estava buscando, né, esse trabalho, buscando se colocar na profissão como engenheira. E ela ficou sem esse emprego, né?
Depois ela contou que ela estava ainda mais, ela estava com uma dívida de R$90 mil do financiamento que ela tinha feito. E ela não sabia como que ela ia fazer para pagar essa dívida. Sem emprego ainda, né? Porém, né, as coisas acontecem de uma forma assim, às vezes sobrenatural, a gente não consegue entender. Foi na época da pandemia que o governo, em 2020 ali no começo, o governo federal lançou um projeto, um plano, que as pessoas poderiam se cadastrar e se elas cumprissem com alguns critérios, as pessoas poderiam, esses estudantes, né, poderiam alcançar até 90% de desconto nessas dívidas. E ela foi lá, preencheu e tudo mais. E uma das coisas, um dos critérios era que se ela estivesse trabalhando, ela teria condições de pagar, de honrar com essa dívida aí, né? Que era uma dívida alta, inclusive, né? Ela ia demorar muito tempo para pagar isso aí. Mas resumindo a história, ela conseguiu os 90% de desconto. Né? Ela ficou, logo que ela não passou para trabalhar, né? Ela não foi efetivada, ela ficou muito triste. Ela não entendia, né? Por que ela tinha se esforçado tanto e ela não tinha conseguido passar. Mas depois veio essa vitória, né? Ela conseguiu os 90% e ainda dividiu aquele saldo da dívida em várias parcelas. Logo depois ela conseguiu um trabalho e conversando, né? Isso tem várias outras histórias. Eu trouxe esse exemplo para vocês porque eu ouvi há pouco tempo, fez muito sentido para mim, que nós devemos sim confiar. Se a gente não está passando por um momento difícil na nossa vida agora, confia, entrega, descansa, que vai acontecer. A gente vai conseguir, nós vamos alcançar. Amém, irmãos? Irmãos, vamos ficar de pé? Vamos orar? Feche seus olhos, incline a cabeça. Senhor, nosso Deus, obrigado, meu Pai, obrigado pela essa noite, obrigado pela palavra, Senhor. Senhor, que essa palavra possa penetrar, Senhor, na nossa mente, Pai, renovando a nossa mente. Senhor, que nós podemos nos olhar, Pai, todos os dias, perceber, Senhor, se é o Senhor que está no centro das nossas vidas. Senhor, tenha misericórdia, Pai, que a sua graça possa nos alcançar, Pai. Que nós possamos deixar longe das nossas vidas esses falsos deuses, Pai. Esses falsos atalhos durante as etapas, os processos que a gente precisa percorrer para a gente conseguir evoluir, crescer, construir. Senhor, nos dê sabedoria, discernimento e graça, Pai, para continuarmos na caminhada, louvando ao Senhor, te glorificando, te honrando, buscando a santificação, Pai. Te agradeço, Senhor, por essa noite, pela vida, pelo ar que nós respiramos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei.
espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Confia e espera, estou contigo, nunca te abandonarei. A tua oração eu já recebi e te responderei com poder. Te responderei com poder. Te responderei com poder. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela palavra hoje ministrada pelo William, Senhor. Uma palavra que foi luz para os nossos corações. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que só Tu tem as palavras de vida eterna, meu Pai. E só o Senhor é digno de todo louvor e adoração. E que nós devemos confiar sempre em Teu nome, Pai, para não fazermos como o passado, as pessoas do passado que trocaram a Tua glória, trocaram a Tua presença por um bezerro de ouro, meu Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, porque nós sabemos que nós somos seres humanos falhos e que muitas vezes nós não sabemos o que fazer e em vez de ouvir a Tua voz, nós que nos guiamos, Senhor, pela nossa própria carne, pelos nossos desejos, meu Pai. Nós Te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós não Te colocamos como Senhor nas nossas vidas. Nós Te pedimos perdão, meu Pai, por todas as vezes que, em vez de colocar a Ti, Pai, como Rei, nós colocamos a nós mesmos, nós colocamos pessoas, objetos ou até mesmo o dinheiro, meu Pai. Nós Te pedimos perdão porque nós sabemos que nenhuma dessas coisas há de se comparar ou equivaler com o Senhor, que é tudo, 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 meu Pai. E assim eu Te oro e Te agradeço, Senhor. E essa noite encerramos mais um culto maravilhoso para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém.